A nossa quarta questão, pessoal, tem o seguinte enunciado. Determine a deflexão do cume A de um cone circular homogêneo de altura H, densidade ρ e modo elasticidade E. E área da base πr ao quadrado, devido ao seu peso próprio. Ele quer saber qual é a deflexão em A, ou seja, o quanto A vai descer, devido à deformação ocorrido nessa massa cônica, né? Que tem as suas características, como massa específica, o modo de elasticidade, a área da base, tudo definido, né? Ele quer saber em função do seu peso próprio. Então, aqui na base, ele disse que tem um raio, né? Ó, um raio R. Beleza? Então, pessoal, nós vimos na nossa teoria que a deformação que você encontra em uma peça sujeito a um esforço axial vai ser igual a quem? Ao P, ou seja, a carga que está atuando nessa peça, vezes o L, que é o tamanho dessa peça, dividido por EA, ok? O que vocês estão querendo, o que vocês têm que perceber nesse exercício é que nessa formulação que eu coloco, sempre a gente estava trabalhando com uma peça que tinha uma área constante e tinha uma carga atuando, né, de forma concentrada. Aqui não. A carga que está atuando é o peso próprio. Tá entendendo, pessoal? Então, o peso ele vai depender do local. Então, perceba que se essa peça cônica está no chão, quando começa a atuar o peso próprio dessa peça, você vai começar a ter deformação. E você vai ver, pessoal, que quando você pegar uma região que está aqui mais próximo do cume, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menos carga. E quando você vai diminuindo essa região, chegando mais próximo do solo onde está, ou do anteparo que está essa peça cônica, esse carregamento vai aumentando. Ok? Então nós percebemos que esse P ele é dependente de X. Da mesma forma, a área da seção transversal. Você tem a área da seção transversal variando. Ela começa de um ponto em A, ou seja, que não é nada, é um ponto, e começa a surgir circunferência, né? Ó, até chegar aqui na base, cujo raio vai ser R. Tá entendendo? Então eu posso reformular essa minha equação que nós vimos trabalhando como uma equação mais genérica, ou seja, a derivada da deformação, ou seja, a taxa de variação da deformação, porque vocês vão perceber que essa taxa de variação ela vai ocorrendo a partir do momento que o carregamento vai aumentando. Professor, mas quando o carregamento vai aumentando, a área da seção transversal não vai aumentando, ou seja, não vai aumentando a circunferência, então ela vai ficando mais rígida? Sim, é exatamente essa relação que a gente vai fazer agora. Então essa minha expressão vai ficar o quê? A taxa de variação da deformação vai ser igual a um P de X, né, ó, vezes um dx, porque eu estou trabalhando com um elemento diferencial, dividido por E. Pessoal, o E, o modo de elasticidade, ele é constante, ele depende apenas do material. Você só vai poder fazer ele variável se ocorrer um incêndio, por exemplo, variação de temperatura. Então, esse modo de elasticidade, ele vai variar, né? E a área da seção transversal que depende também de AX, ou seja, é uma função de X. Então, pessoal, eu tenho que equacionar tanto o P, que é o peso próprio, né, ó, como o AX. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com o PX. Eu vou colocar aqui, ó, determinando PX, ok? Devido ao peso próprio. Então, quem vai ser esse PX? Esse PX, pessoal, esse PX vai ser igual ao ρ, que aqui ele coloca como sendo densidade, mas não é a massa específica, tá entendendo? É quilo por metro cúbico, beleza?
Então, quando eu pego esse ρ, que é a massa específica, e multiplico por g, o que acontece? O quilograma por g, que é a aceleração da gravidade, se transforma em newton. Então, fica newton por metro cúbico, ou seja, peso específico. E para eu transformar esse peso específico em carregamento, basta eu multiplicar com quem? Com a variante do volume, ou seja, com o diferencial do volume. Tá entendido, pessoal? Então, tudo bem. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar esse V de x, porque a partir dele eu obtenho o P de x, já que ele só é multiplicado por ρ e por g. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter um V de x. Como é que eu faço para determinar esse V de x? Primeiro, pessoal, eu vou tratar aqui como sendo o quê? Ó, um elemento infinitesimal de volume. Tá entendendo? Ó? Um elemento infinitesimal de volume. Então, nesse elemento infinitesimal de volume, eu vou ter um raio que vai depender de x, um R de x, tá entendendo? E essa circunferência vai ter uma alturazinha aqui de um diferencial dx, beleza? Então, se eu for determinar esse dv, o que é que vai acontecer? Esse dv vai ser igual a quem? Π vezes o r de x ao quadrado, ok? Porque eu tenho que saber qual é esse r de x, e note que esse raio ele é variável, tá entendendo? Vezes o diferencial dx, ok? Então, beleza, pessoal, nós temos que saber r de x. Ah, professor, como é que eu determino esse r de x? Primeiro, pessoal, você tem que definir qual é o seu sistema de referência que você vai adotar. Ou seja, a sua variante x vai ser como? Como eu tenho experiência, eu vou escolher um v de x, ó, ou seja, um eixo, um sistema de eixo de referência com o x iniciando aqui em A. Ou seja, aqui em A eu vou ter o que? Um x igual a zero. E aqui embaixo, no chão, eu vou ter o que? Um x igual a h. Ok? E vocês vão perceber que essa variação de x ela é linear. Tá entendendo? Essa variação de x, ela é linear. Então, eu posso equacionar perfeitamente esse r de x. Tá entendendo? Ó, então, onde... Quem vai ser esse r de x? Ah, professor, é uma função linear e ela começa do zero, ou seja, o coeficiente linear é zero. Então, exatamente, vai ser zero. E note que a partir do momento que você vai caminhando para o L, o que é que vai acontecendo com o seu raio? Vai aumentando. Tá entendendo? Então vai ser o que, pessoal? Uma tangente, professor, a tangente vai ser igual a R dividido por H, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser o que? R dividido por H vezes o X, ok? Então equacionei o meu R de X. Não custa nada você verificar se está correto ou não. Vamos lá, ó. Quando o x for igual a zero, coloco o zero aqui, meu raio vai ser igual a quanto? Zero. E quando meu x for igual a h, eu coloco h aqui com h aqui, eu corto h, vai ser igual a r. Perfeito, está ok. Então, pessoal, eu posso dizer então que o meu dv vai ser igual a π vezes o r de x ao quadrado, ou seja, vai ficar r ao quadrado, x ao quadrado e h ao quadrado, vezes o diferencial dx, beleza? Quando eu integro isso aqui, ó, integral desse caso aqui, professor, essa integral vai ser definida? Não, porque se eu integrar definidamente, eu vou achar um valor constante, ou seja, estou executando essa integral de fora a fora. Eu quero o equacionamento, eu quero o v de x, ou seja, que é esse termo aqui, ó, o dv. Então fica v de x vai ser igual a quanto? Ó, quando eu não integro, vai ficar o que? Ó? O π é constante, o r ao quadrado é constante, o h ao quadrado é constante, cai fora da integral, fica só o que? X ao quadrado dx. Então, quando eu integro, o v de x vai ser igual a quanto, pessoal? Π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao cubo sobre 3
mais uma constante de integração C1. E percebam que eu tenho uma condição de contorno que determina essa constante de integração. Por quê? Porque eu sei que quando x for igual a zero, ou seja, eu estou aqui em A, eu não formei volume. Então o volume vai ser zero. Com essa condição de contorno, eu acho o valor de C1. Aqui tá vendo? Ó, vamos colocar a primeira condição do contorno. Para x igual a zero, ou seja, em A, ok? O que acontece? Eu vou ter o V de zero igual a zero, ou seja, não tem um volume. Ah, professor, e se eu invertesse o meu x e eu estivesse aqui, ó, perceba que se eu invertesse o x, eu estivesse trabalhando no x aqui subindo, ou seja, aqui vai ser o x igual a zero e aqui vai ser o x igual a h. Então eu vou ter um elemento inicial, um coeficiente linear, que vai ser r, e o final vai ser zero. Então note que o equacionamento que eu fiz para o r de x, para o caso onde você inverte o sistema de referência, ele não vale. Então você vai ter que equacionar e fazer tudo isso que a gente está fazendo agora, beleza? Ah, professor, mas como eu for fazer o equacionamento da área, eu posso utilizar esse sistema? Se você começou com esse sistema de referência para o volume, você obrigatoriamente tem que utilizar esse mesmo sistema de referência para a determinação da área também, beleza? Então vamos lá. Quando x for igual a zero, o volume é zero. Então note, pessoal, que vai ficar zero igual, isso aqui vai zerar, mais C1. Logo, o C1 é igual a zero. Então, pessoal, eu equacionei o V de x. V de x vai ser igual π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao cubo sobre 3, ok? Então, pessoal, quando o x for igual a zero, o meu volume vai ser zero. E quando o meu x for igual a h, ó, corto o h ao cubo com h ao quadrado, aí vai ficar o quê? πr ao quadrado sobre 3, que é exatamente o volume de um cone. Então, o meu equacionamento do volume está ok. Agora vamos equacionar quem, pessoal? A nossa área. Beleza? Então vamos aqui, ó, equacionando a área, ó. Equacionando o A de x. Ah, professor, o A de x é mais simples. É mais simples porque a área em função de x vai ser igual a quem? A π vezes o R de x ao quadrado. Tá entendendo? E eu já tenho o R de x. Então isso aqui vai ser igual a π vezes R vezes x dividido por h ao quadrado. Então já está equacionado a área. Beleza? Então, A de x, só para ficar bem bonitinho, vai ser igual a π r ao quadrado, x ao quadrado sobre h ao quadrado. Então, pessoal, como eu achei o v de x, note que eu consigo determinar o p de x. É só multiplicar ele por quem? Por ρ e por g. Então, a minha integração, ela está ok. Beleza? Então, vamos agora determinar o que? A deformação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. A deformação vai ser igual a quem? Primeiro, P de x. O P de x vai ser igual a quem? Rho vezes G vezes o equacionamento do meu volume. Ou seja, ó, π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao cubo sobre 3. Ok? Isso vezes quem, pessoal? O dx. Mas vamos trabalhar agora com EA, ó. Aí aqui vai ficar um E. Como o A, ele é uma fração também, eu vou multiplicar por ele ao quadrado. Tá vendo? Só fica faltando o dx. E não vamos esquecer do dx, que para eu integrar tem que ter esse dx. Esse A de x, como está no denominador e ele é uma fração, eu vou inverter, ó. H ao quadrado dividido por π r ao quadrado vezes x ao quadrado. E por último, vezes dx. Beleza? Então, pessoal, notem que eu consigo simplificar essa situação.
O Rho não tem com quem cortar, só deixa eu dar uma apagada aqui para ficar bem bonitinho. Ele permanece como sendo o Rho. Rho. O G, mas o Pi, ó, posso cortar o Pi com Pi, o R ao quadrado com R ao quadrado, o H ao quadrado com H ao quadrado, esse X ao quadrado com esse 3. Então vai ficar aqui o diferencial do minha deformação, vai ficar o que, ó? Rho G E vezes sobre 3, né, ó? Vezes X dx, ok? Não ficou faltando nada. Agora vamos o que? Vamos integrar. Sendo que essa integração, pessoal, que eu vou fazer, vai ser de quanto? Meu dx, ele vai variar de 0 a h. De 0 a h. Então, isso aqui vai ficar o que? Rho g sobre 3e vezes x ao quadrado sobre 2, variando de 0 H. Quando você substitui o H, ó, e opa, eu substituí no 0, o professor vai anular tudo, então não vou nem me preocupar. Então, beleza. Então, você vai ter o que, pessoal? Rho, isso aqui vai ser igual a Rho G, H ao quadrado, sobre 2 vezes 3, 6, beleza? Então está determinado que a minha deformação, ou seja, a deformação geral que eu vou obter somando todos esses carregamentos que são variáveis, todas as áreas que são variáveis, vai ser igual a Rho GH ao quadrado sobre 6E. Beleza, pessoal? Pessoal, isso aqui, uma forma interessante de você trabalhar com isso, é você verificar se essa dimensão ela está correta, porque eu sei que a minha deformação tem que ser em quê? Em metros, ok? Então vamos só substituir, vamos lá, ó. Deformação vai ser igual a quem? Quem é Rho? Ah, professor, Rho vai ser o quê? Quilo por metro cúbico, isso é Rho. Quem é G? Metro por segundo ao quadrado. Note que isso aqui vezes quilo vai se transformar em quem? Em Newton. Quem é H ao quadrado? É metro ao quadrado. Dividido por quem, pessoal? Eu não vou me preocupar com 6, que 6 é uma constante. Vou me preocupar com a unidade do modo de elasticidade. Que vai ser o que? Newton, tá entendendo? Por metro quadrado. Como ele está numa fração, eu vou colocar aqui, ó, metro ao quadrado. Então, percebe, pessoal, que esse metro ao cubo vai cortar com esse metro ao quadrado e vai ficar, porque aqui é metro a quarta. Cortando com metro ao cubo fica só metro. Esse quilo por vezes metro segundo ao quadrado, que é Newton, vou cortar com esse Newton. Então, note, pessoal, que a dimensão que eu vou obter para a deformação vai ser igual a metro. Está ok. Está ok. Beleza? Então perceba, pessoal, que o exercício não é complicado. Vocês é só saberem equacionar. Nesse caso, nós tivemos que equacionar o volume para poder determinar o nosso carregamento, né? Multiplicando pela massa específica vezes a gravidade. E com isso chegamos a essa resposta. Ok? Que é a resposta que nós temos no livro. Beleza?